Bem, meus amigos, estamos aqui iniciando o nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar o estudo da introdução, item 7. Então, nós vamos fazer o estudo do item 7, não de lendo o livro, como nós fizemos o estudo do item 6 na semana passada. Nós vamos fazer o estudo através do ecrã, que eu trouxe um material para que nós pudéssemos trabalhar esse item 7. Porque nesse item 7 da introdução de O Livro dos Espíritos, que nós estamos estudando hoje, né? Hoje são dia 3 de novembro de 2020, nós vamos falar sobre a ciência. Essa parte, o item 7, vai tratar da ciência. Então, nós fizemos um trabalho para nos auxiliar a compreender melhor essa ideia de ciência que Kardec e os amigos espirituais trouxeram. Então, vamos dar início à nossa exposição. Aqui. O Livro dos Espíritos, item 7, introdução, né? Então, vamos começar aqui. Ciência e Espiritismo. O objetivo deste estudo é mostrar que a teoria espírita não parte de ideias preconcebidas, imaginárias, ideias fantasiosas, né? É fruto de um árduo trabalho de pesquisa das inter-relações entre matéria e espírito. Então, não é aquele trabalho preconceituoso, daquelas ideias que nós trazemos e estão ali grudadas, aquelas ideias antigas, aonde a gente vai só dando uma arrumadinha. Eu dou uma arrumadinha nessa ideia, uma arrumadinha na outra, e vou polindo, botando uma roupinha nova, numa roupinha velha, né? Então, é um trabalho árduo de pesquisa, tá? De pesquisa das inter-relações entre matéria e espírito. Muito estudo, tá? A teoria espírita, a doutrina espírita, as ideias espíritas, elas surgem através de um trabalho de pesquisa. Então, vamos ver como isso vai acontecer. Sentidos da palavra ciência. Então, nós vamos perceber que a palavra ciência, ela tem sentidos diferentes. A palavra ciência é usada com diversas significações. Em sentido amplo, ciência significa simplesmente conhecimento, como na expressão tomar ciência disto ou daquilo. Então, às vezes, a pessoa usa essa frase, né? Ah, você precisa tomar ciência disto ou daquilo. Então, a palavra ciência nesta frase tem o sentido de conhecimento. Você precisa saber o que está acontecendo. Você precisa tomar conhecimento deste fato. Então, num sentido amplo, a palavra ciência significa simplesmente conhecimento, tá? Em sentido mais restrito, ciência não significa um conhecimento qualquer, e sim um conhecimento que não só apreende ou registra fatos,
mas os demonstra pelas suas causas determinantes ou constitutivas. Então, não só apreende ou registra fatos, mas busca demonstrar como esses fatos ocorrem através das experiências. Então, não é só registrar fatos, anotar fatos. Tem que demonstrar. E é demonstrando pelas causas determinantes. Por que isso aconteceu? Então, a ciência busca demonstrar. Ela vai às causas, ela vai às origens do fato, para demonstrar, através das várias experiências, como aquilo ocorre. As definições de ciência são numerosas. Vejamos algumas de suas características. Primeiro, conhecimento pelas causas. Ao contrário do conhecimento vulgar, o conhecimento científico implica em conhecer pelas causas. Então, se estamos falando de conhecimento científico, é preciso buscar as causas. Se o cientista observa a chuva, ele quer saber por que chove, dispensando a influência dos deuses, porque é a fantasia, né? A fantasia vai dizer, chove porque fizemos a dança da chuva. Chove porque aqui oferecemos um sacrifício aos deuses. A ciência dispensa tudo isso. Ela vai observar e vai pesquisar o porquê chove. Ela vai buscar a causa de estar chovendo. Deixa as fantasias de lado. Então, o segundo, profundidade e generalidade de suas condições. Profundidade. O conhecimento pelas causas é o modo mais íntimo e profundo de se atingir o real. Porque quando a ciência trabalha, ela quer a verdade. Ela quer a realidade. Ela não quer a fantasia. Então, indo às causas, ela tem a certeza de buscar o real. A ciência não se contenta em registrar fatos. Ela quer também verificar a sua regularidade, a sua coerência lógica, a sua previsão. Então, ela observa várias coisas. A regularidade com que aquele fenômeno ocorre, a coerência lógica, a previsão e outros aspectos, para que depois ela emita um parecer. E, às vezes, essa pesquisa, ela demora, ela leva anos. Por exemplo, nós estamos agora vivendo um momento de pandemia, né? Um momento de pandemia. Os cientistas estão em seus laboratórios, debruçados sob seus microscópios, buscando a vacina para vencer o Covid-19. Será que alguém acha que essa pesquisa será uma coisa que vai levar 2, 3, 4 meses? Claro que não. Claro que não. É lógico que há cientistas no mundo inteiro fazendo essa pesquisa, buscando acelerar o processo que eles sabem que é longo. Tem pesquisas, uma pesquisa da vacina da AIDS. Olha aí, quanto tempo os cientistas estão debruçados para encontrar a cura da AIDS. O câncer, que tem vários tipos de câncer. Alguns já até conseguem praticamente curar,
mas outros ainda não. Mas eles insistem pesquisando, pesquisando. Então, eles observam a regularidade com que o vírus ataca e vários outros fatores. Então, ela não se contenta, a ciência, em registrar fatos. Ela observa, ela analisa, porque ela quer buscar a realidade. Então, ela trabalha em profundidade. E a questão da generalidade de suas condições? A ciência generaliza porque atinge a constituição íntima e a causa comum a todos os fenômenos da mesma espécie. Então, quando ela tem fenômenos da mesma espécie, aí ela pode generalizar. Mas só generalizou quando ela chegou à causa comum de todos os fenômenos. Então, ela diz, esses fenômenos dessa mesma espécie ocorrem assim. Nesse momento, ela pode generalizar, porque ela chegou à causa comum. A origem desses fenômenos é isso. Então, 4, 5, 6, 7 fenômenos semelhantes acontecem assim, porque eles são fenômenos da mesma espécie. Nesse momento, ela generaliza. Então, é uma causa única para esses fenômenos, porque eles são da mesma espécie. Mas quando os fenômenos são diferentes, aí ela não generaliza. A validade universal dos enunciados científicos confere à ciência a prerrogativa de fazer prognósticos seguros. E eu lembro aqui de Kardec, quando ele mandava as perguntas, despachava pelo correio perguntas, para vários médios diferentes, em vários lugares diferentes. Então, às vezes, ele mandava a mesma pergunta para 4, 5 médios em países diferentes. E as respostas chegavam depois de um certo tempo, porque era tudo pelo correio, demorava muito mais do que hoje, né? Então, quando ele analisava as respostas, ele observava aquelas respostas assemelhadas. Era uma pesquisa científica. Então, a validade universal dos enunciados científicos confere à ciência a prerrogativa de fazer prognóstico seguro. Então, quando ele publicava uma resposta, além de ter publicado aquele tema na Revista Espírita, que também funcionava como laboratório, onde muitas pessoas iam lá questionar, apoiar, discutir, refutar, e dali ele tirava uma ideia. Quando ele publicava aquela resposta, aquilo tinha uma validade universal, né? E aí ele tinha segurança no que ele ia publicar. Objeto formal. Vamos verificar o objeto formal da ciência, né? A finalidade da ciência é manifestar a evidência dos fatos e não das ideias. Porque as ideias são muitas. Há N ideias. Cada um dá a sua teoria. Mas a ciência, ela vai analisar para ver qual dessas teorias é verdadeira. Porque ela quer manifestar a evidência dos fatos e não das teorias. Porque o próprio Kardec da codificação fala: a teoria não passa da opinião de um único homem e não é nada mais do que isso. Então, ela procede por via experimental, indutiva, porque é baseada em observações. Lembra quando Kardec começa a visitar as casas onde os fenômenos das mesas girantes acontecem? Ele vai para quê? Ele vai lá para observar. Isso é indutiva, né? Procede por via experimental, indutiva, objetiva. Suas demonstrações consistem na apresentação das causas físicas, determinantes ou constitutivas
das realidades experimentalmente controladas. Então, várias experiências eram realizadas, experiências controladas. Nós sabemos, né, nessa época, quando se faziam essas reuniões científicas, onde muitos médios eram submetidos à verdadeira tortura, havia todo um controle para evitar serem acusados de mistificação, para poder atender a todas as questões que envolviam aquela experiência científica. Havia todo um controle no laboratório, como há hoje. Quando os cientistas estão pesquisando a vacina, nos laboratórios há todo um controle para que nada se perca, para que nada se desequilibre, até porque eles estão trabalhando com vírus. E se não houver um controle muito bem estabelecido no laboratório, você pode deixar escapar um vírus mortal que pode dizimar toda uma população. Então, essas experiências são muito sérias, altamente controladas. Não se submete a ciência a argumentos de autoridade, mas tão somente a evidência dos fatos. Nós tivemos isso no nosso país atualmente. Não adianta alguém dizer assim: eu quero que esse produto seja utilizado, porque eu gostei dele, porque eu acho, aí começam os achismos, né? Eu acho que ele vai ser eficiente, vamos todos usar esse produto. Mas é a ciência que vai dizer isso é eficiente ou não. Hoje nós temos a Organização Mundial da Saúde. Se a ciência não der o seu aval, se a ciência não disser é bom, não adianta as autoridades desejarem impor aquilo. A ciência só se dobra à evidência dos fatos, às pesquisas, às experimentações. Não adianta alguém desejar empurrar uma coisa porque acha que isso é aquilo. Né? A ciência não se submete a argumentos de autoridade, mas tão somente à evidência dos fatos. Controle dos fatos. Ao utilizar a observação, a experiência e os testes estatísticos, a ciência tenta dar um caráter de exatidão aos fatos, para que isso seja realmente respeitado. Não pode ter, eu acho que, né? Então, o controle dos fatos é necessário para dar um caráter de exatidão aos fatos. Embora os enunciados científicos possam ser passíveis de revisões pela sua natureza tentativa, né, pesquisa, no seu estado atual de desenvolvimento, a ciência fixa degraus sólidos na subida para o integral conhecimento da realidade. Por quê? Porque os enunciados científicos, nós sabemos que com o avançar, com o progresso, algumas coisas precisam ser revistas, não é? Então, muitas certezas do século XIX, no século XX, foram revistas. E algumas teses, onde se tinham certezas nesse século, nos séculos futuros serão revistas. Isso também é aceitável. Por quê? Quando a pesquisa é feita, e se bate o martelo numa época, ela é baseada nos elementos de estudo daquela época. Mas coisas novas poderão surgir. E aí os cientistas vão revisar aqueles parâmetros e vão ampliar aquela ideia, né? Mas o que a ciência busca
é fixar degraus sólidos na subida para o integral conhecimento da realidade. Histórico. Devemos deixar claro que as ciências se completam e uma necessita da outra. Observe que a astronomia, a primeira das ciências, só atingiu a maioridade depois que a física veio revelar a lei de forças dos agentes naturais. E olha, quando ele diz aqui que a astronomia é a primeira das ciências, lembra quando nós falamos na sexta-feira que os mesopotâmicos, o povo caldeu, já observava as estrelas? Né? Isso 4, 5 mil anos antes de Cristo. Então, a ciência, a astronomia, é a primeira das ciências. A observação das estrelas, né? Foi a partir daí que houve desenvolvimento também da agricultura, não é verdade? As culturas, os povos basearam suas plantações na posição do sol, né? Da lua. Nós sabemos que tem tudo isso, a observação dos astros. Mas ela só veio atingir a maioridade mesmo depois que a física veio apoiá-la, revelando as leis de forças que nós não conhecíamos. Então, as ciências, elas são solidárias, elas se completam, uma necessita da outra. O espiritismo, ele entra nesse processo histórico, porque ele também é um tipo de ciência, dentro de uma característica sui generis, ou seja, enquanto a ciência propicia a revolução material, o espiritismo deve propiciar a revolução moral. Mas, como nós falamos, as coisas precisam caminhar juntas. A ciência se preocupa com a revolução material. O espiritismo propicia, busca desenvolver a revolução moral. É que espiritismo e ciência se completam também reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Quantos fenômenos nós temos aí que a ciência ela não consegue explicar? Por quê? Porque ela ainda não buscou estudar as coisas espirituais. A ciência ainda não aceitou que existe um outro mundo, o mundo dos espíritos. A ciência ainda não conseguiu aceitar a ideia do fluido. A ciência ainda não compreende a questão do perispírito. Então, algumas coisas, algumas pesquisas ficam limitadas. E alguns fenômenos ela não consegue explicar, porque as leis da matéria não darão a ela a explicação lógica para que aquele fenômeno aconteça. Agora, também, o espiritismo sem a ciência faltaria um apoio e comprovação. Como explicar algum fenômeno espiritual se nós não temos a ciência para apoiar e comprovar? Então, é preciso que elas caminhem juntas. Há 2000 anos atrás, Jesus disse assim: eu vos enviarei o Consolador para lhes falar de coisas que hoje eu não posso dizer. Por quê? Porque não havia uma ciência naquela época para comprovar esses fatos. Hoje, existe essa ciência. E ela apoia o espiritismo na comprovação desses fatos. O nosso Albert Einstein já dizia: a ciência sem a religião é manca. E a religião sem a ciência é cega. Era um cientista, mas era também um homem religioso. Então ele reconhece isso, que a ciência sem a religião ela é manca. Ela não consegue avançar.
a partir de um limite. E a religião sem a ciência fica sem a comprovação necessária. Relação entre ciência e religião, né? Nós temos aí o microscópio e o outro a Bíblia. Como é que isso pode se relacionar? Será que há como se relacionar? A estrutura do pensamento, na Idade Média, submetia a razão à fé. Claro, né? Quantos homens, né, não pagaram com a própria vida? Então, a razão, naquela época, ela estava subordinada à fé. Havia tamanha ingerência da igreja nas questões sociais, políticas, econômicas, científicas, que por qualquer desvio da ordem pré-estabelecida, muitos acabavam pagando com a própria vida por tal heresia, né? John Hus e outros que se atreveram com a sua razão a enfrentar a igreja, a questionar a igreja. Morreram. O próprio Galileu, por pouco, também não foi para a fogueira, mas foi condenado a viver até o fim de sua vida numa prisão domiciliar. Ele até podia trabalhar, mas não podia sair de casa. Né? Por quê? Porque ele se atreveu a dizer que a Terra não era o centro do universo, e a igreja pregava isso. A dizer que era o Sol que girava em torno da Terra, e a igreja dizia o contrário. E aí, a igreja não admitia. Então, a religião submetia a razão à fé. Galileu, em 1609, constrói o telescópio. Assim diz a história, mas os mesopotâmicos deixam-nos com a pulga atrás da orelha, né? Então, Galileu, em 1609, constrói o telescópio. E, com isso, muda radicalmente a visão do homem quanto ao universo e à própria vida. Porque, com o telescópio, ele começa a enxergar o espaço, mas o Santo Ofício contrapunha. O telescópio poderia, com efeito, revelar coisas inacessíveis à vista desarmada. Era um instrumento do diabo. Porque podia fazer o homem ver coisas que poderiam levá-lo à perdição. E o homem, assim pensava a igreja, o homem não estava preparado para essas coisas. E isso poderia levá-lo ao inferno, ao abismo. Então, não era bom esse instrumento, ele era perigoso, né? Ele era perigoso, porque podia levar o homem a ver coisas que ele não estava preparado. E eles sabiam que a verdade liberta. E como eles viviam da submissão das pessoas, ora, era um perigo ao poder da igreja, pessoas pensando, pessoas fazendo investigações e questionando os postulados religiosos. Então, não era uma coisa boa, entre aspas, o telescópio, esse aparelho, né, que revelava o mundo para os homens. Mas eles diziam que o telescópio revelava esse mundo, essas ideias, no dizer dos críticos, por mediação do demônio. Era o demônio agindo, levando o homem à tentação, fazendo o homem ver coisas que ele não deveria ver. Então, olha o demônio agindo aí. Era uma forma de magia e, por isso, fundamentalmente, uma ilusão. Assim dizia a igreja. Copérnico, Galileu e outros, Kepler e outros, estavam
a transformar o mundo visível num jogo de sombras. Eles estavam trazendo a escuridão para o mundo. E aí haveria perdição dos homens, da humanidade. Mas, na realidade, eles não queriam que o homem pesquisasse, que o homem fizesse investigações. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, item 8, no primeiro parágrafo, tem um texto de Kardec, eu vou ler só o primeiro parágrafo, capítulo 1, item 8, que tem por título Eu não vim destruir a lei. E o subtítulo é Aliança da Ciência e da Religião. E nesse primeiro parágrafo está escrito assim: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, que é a ciência, e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Então, a ciência, ela revela as leis da matéria. E a religião, as leis do mundo moral. Mas as duas leis vêm de Deus. Então, elas não podem se contradizer. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. Então, se essas leis se anulassem, se uma estivesse certa, a outra estivesse errada, nós diríamos o quê? Que Deus criou uma lei falsa. E uma lei vai acabar anulando a outra. E, então, esse Deus está promovendo a destruição de sua própria obra? Não. Então, fazendo esse raciocínio lógico, olha como o raciocínio lógico leva. Nós não sabemos que Deus é perfeito, que tudo que ele faz é correto. Então, se ele cria as leis da matéria e as leis espirituais, as leis morais, elas não podem se chocar. Elas precisam o quê? Se completar. Porque se elas se chocarem, uma destrói a outra. E aí você vai ficar, ué, mas como Deus pode criar uma lei errada, que pode ser destruída pela outra? Não dá para entender. E aí você pensa, não é assim. Se Deus é perfeito, tudo que ele faz é certo. Então essas leis não vão se contradizer, muito pelo contrário, né? Elas vão se apoiar, né? Elas vão o quê? Se reunirem, elas vão completar uma outra, né? Então, elas são as duas alavancas da inteligência humana. Elas vão se completar. E aí ele diz aqui, a incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens, que é aquela coisa, né? Aquela frase que as pessoas dizem, a ciência e a religião não se discutem, a política e a religião não se discutem, né? Porque as pessoas acham que existe uma incompatibilidade. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa. De uma forma elegante, ele disse, provém da nossa ignorância. É isso que ele está querendo dizer. Provém de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Quer dizer, aqueles que estão ao lado da ciência e não aceitam a religião, acham que eles estão certos e que os religiosos não. Os religiosos acham que eles estão com a verdade e os cientistas não. Isso provoca o quê? Opiniões unilaterais. Isso
que acaba mostrando o quê? A ignorância. Uma observação, como ele diz aqui elegantemente, defeituosa e de excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Mas se as pessoas usassem de inteligência, elas perceberiam que a ciência e a religião se completam. Né? E que, como disse Einstein, né? A religião sem a ciência é manca e a ciência sem religião é cega. Então, vamos continuar aqui mais um pouquinho. O Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 1, item 8, no terceiro parágrafo, eu trouxe ele aqui. Essa divergência entre ciência e religião, que, como nos disse os amigos espirituais, provém da nossa observação, né, defeituosa, continua ainda nos dias que correm. Ele está falando da época dele, né, de Kardec, de 1857. E podemos dizer que até hoje, estamos no século XXI e continuamos com essas divergências. Contudo, de acordo com Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista, foi aquilo que nós lemos, seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. A partir do momento que nós começarmos a conhecer as leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, esse vazio que leva a essa separação, a essa dissidência, vai desaparecer. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas leis sempre existiram, são leis imutáveis. Nós precisamos estudar e pesquisar para que a gente possa compreender e preencher esse vazio e acabar com essas contradições, com esses choques. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, pela pesquisa, uma luz nova se faz. A fé se dirigiu à razão. E a razão, não tendo encontrado nada de ilógico na fé, o materialismo acaba sendo vencido, né? O estudo das leis da matéria tinha que preceder o da espiritualidade, é claro, porque a matéria é que primeiro fere os sentidos. Se o espiritismo tivesse vindo antes das descobertas científicas, teria abortado, como tudo quanto surge antes do tempo. Então, primeiro foi preciso que a ciência se desenvolvesse, para que depois as descobertas científicas pudessem ser reveladas. Por isso Jesus disse há 2000 anos atrás: eu lhes enviarei o Consolador. E todo mundo pensava, né, que era para aquela época. Não, foi preciso que se passasse 2000 anos para que a ciência se desenvolvesse. Porque é necessário, primeiro, que a matéria nos atinja, nos impressione, para que depois nós possamos entender todos esses fenômenos espirituais. E se o espiritismo tivesse vindo antes da descoberta científica, ele não teria, né, se solidificado, ele não teria, né, se implantado, porque ele não teria bases para se manter, né? Nós vamos parar por aqui, né? Vamos dar uma paradinha por aqui, porque já é nosso tempo, e continuaremos esse estudo do item 7, que é importantíssimo, na semana que vem, né? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Voltando aqui. E aí a gente vai percebendo
como é importante, né, esse conhecimento, ter essas ideias da ciência. Como é que isso se desenvolveu? Como isso vai seguir para que a gente, porque a gente não pode esquecer que a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia e religião. Então nós precisamos conhecer essas bases científicas. Como é que nós vamos estudar os fenômenos se nós não sabemos como esses fenômenos ocorrem? Não é? Então é preciso pesquisar, estudar essa ciência espírita. E Kardec vai fazer isso maravilhosamente bem. Ele vai observar, o trabalho dele inicial vai ser de observação. Ele vai observar, é um método indutivo. Ele vai analisar aquilo tudo. No início ele nega. Ele diz, não, esse troço não existe. Mas ele é incentivado pelos amigos. Continue, observe. E ele volta, observa e começa a analisar. E começa a ver que existe alguma coisa por trás daquilo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai experimentar. E vai fazer suas anotações, suas pesquisas. Ele vai aprofundar. A Revista Espírita vai ser uma grande fonte de observações para que depois ele possa publicar a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. E aí, a partir do Livro dos Espíritos, ele vai desenvolver todas as outras obras, né? E nós sabemos que a Gênese, que é um livro científico, foi o último livro a ser publicado. E ela é um desenvolvimento do primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos. É interessante, né? Porque ele publica o Livro dos Espíritos, iniciando, né? Ele inicia, muito interessante isso, aqui, ele traz aqui, parte primeira das causas primárias. Então vai ter o capítulo 1 de Deus, o capítulo 2 dos elementos gerais do universo, o capítulo 3 da criação, o capítulo 4 do princípio vital. Mas ele só vai desenvolver esse tema quando ele publicar o último livro, que é a Gênese. Ele coloca aqui no Livro dos Espíritos, mas aí depois ele publica o Livro dos Médiuns, ele publica o Evangelho, ele publica o Céu e o Inferno, porque ele levou o quê? Esse tempo todo o quê? Fazendo pesquisas, observações, registrando fatos, para depois ele publicar a Gênese. Então, esse tempo todo foi de raciocínio, experiências, pesquisas, para ele ter a solidez para poder publicar um livro altamente científico como a Gênese. Então não foi aquela coisa de qualquer coisa tá bom. Não. Era preciso remontar as causas para poder fazer uma pesquisa séria. Porque quando ele publicasse aquilo tinha que estar de acordo com a verdade, para não ser refutado por qualquer um. Né? E depois da próxima aula a gente vai ver como esse trabalho de Kardec na pesquisa científica vai se aprofundando até se tornar uma coisa muito séria e que todos nós precisamos conhecer como esse trabalho se desenvolveu. Alguém tem alguma pesquisa, tem alguma pergunta a fazer? Tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? É meio pesado? É, sim. É extraordinário, pesado nada. A gente fica assim, abismada. Depois de sair de Paulo e Estevão, a força, a garra dele, não tinha nada que prendesse, não tinha nada, não tinha obstáculo nenhum.
Aí a gente cai num Kardec também extremamente criterioso, E a extremamente. gente vê uma coisa. Você falou bem, Paulo, Kardec, dentro da sua vivência, como eles foram obstinados. Todos dois, todos dois. Porque se nós analisarmos o trabalho Todos de dois. Kardec, Nossa Senhora. gente, o Nossa, vaso escolhido também. também. Porque fazer essa pesquisa, ele era um homem, ele era um cientista social. Um homem que era muito bem quisto dentro da sociedade científica da época. Assim, não estou dizendo que um é a reencarnação do outro, não, gente. Só estou comparando personalidades. Assim como Paulo também era. Dentro do mundo dele, não era? Ele era um doutor da lei. Um homem de autoconhecimento. E aí ele começa a mergulhar num trabalho, né? Numa pesquisa, desenvolvendo, buscando as leis morais. Olha aí. Olha a ética aí. A ética A aí, ciência não trabalha aí? Nós não temos. A ciência trata das leis materiais. E a religião das leis morais. Paulo pesquisando as leis morais, enfrentando todo tipo de obstáculo. Aí vem Kardec, um homem muito quisto na sociedade. Será que vocês acham culto que também. não ficou mal visto entre os seus pares? Na academia de ciência? Claro que ficou. O que o pessoal deve pensar? Alucinou. Alucinou. Ele tinha livros publicados. Hipólito de Leão de Desarrival tinha livros publicados antes de assumir a doutrina. Ele era um intelectual, um poliglota. A esposa dele também. Então, de repente, esse homem começa a pesquisar fantasias. Era assim que eles encaravam. Olha as pedras que ele recebeu. As portas que se fecharam frente a ele. Mas ele titubeou? Não. No momento que ele deu uma, vamos dizer assim, uma fraquejada, alguém trouxe para ele. Olha aqui, tá vendo esse livro dos Espíritos? Foi encontrado numa ponte. O livro estava todo encadernado, né? Num lugar onde muita gente pula, se suicida. Deixaram o livro lá. Olha o valor dessa obra, salvou muitas vidas. E aí ele se toma de ânimo, olha Paulo fazendo a oração, pedindo a Jesus orientação. Olha Kardec recebendo a orientação através de um presente que alguém entregou para ele. Era um livro dos Espíritos velho, todo manchado, mas com a capa toda bonita, que foi oferecido a ele. Olha aí, ó, a sua obra está salvando vidas. E aí, olha aí, não é a mesma coisa que Saulo? Ele disse, não, vou continuar. E continuou suas pesquisas, mandando cartas, recebendo acusações de vários tipos, pessoas o criticando, o agredindo. E ele foi ali, manteve aquele trabalho, né? Pesquisando a ciência, a filosofia, a religião. Um trabalho incansável que acabou consumindo com a saúde dele. Nós sabemos disso. Não é verdade? Teve uma hora que até o espírito, um amigo dele que tinha sido médico, o médico dele aqui da Terra, doutor Demeure, falou para ele, vai com calma, senão você vai desencarnar antes da hora e pode ser taxado como suicida. Nós vamos encontrar isso. Quem não sabe, fique sabendo. Que tem uma mensagem, doutor Demeure. Disse assim, ó, vai com calma, porque ainda não está na sua hora. Mas se você continuar assim, sem cuidar da saúde, você pode desencarnar antes do tempo. Aí vai ter problema. Aí ele começou a se tratar, se cuidar. E aí ele pôde permanecer mais alguns anos e depois ele morreu com um aneurisma, algo assim, né? Mas ele foi avisado, porque era incansável o trabalho dele. E olha o que ele deixou, olha o que Paulo deixou para nós. Foi graças a Paulo que hoje nós conhecemos o cristianismo, por esse trabalho empreendedor dele. E foi graças a Kardec que hoje nós temos essa doutrina, pelo trabalho empreendedor dele. Daí a necessidade da gente conhecer como isso se processou, como essa ciência agiu.
Kardec era um homem de ciência. Ele não podia assinar lá qualquer coisa. Tudo dele tinha experiência, tinha observação, tinha fatos comprovados para ele poder publicar. A gente tem que respeitar isso, tem que conhecer isso para valorizar. Porque muitas pessoas estudam a biografia de Kardec, mas não estudam como esse trabalho se processou, como essa ciência age, como é isso que a gente precisa saber. Que não é só, o espírito chegou, falou, não. Como a ciência é importante para a doutrina espírita. Não é só ir lá receber espírito, como o pessoal fala. Não. São fenômenos que precisam ser observados, né? É preciso experimentar para que você possa ter ali aquele fenômeno aceito, para que a gente não faça, como muitos por aí, que recebem uma mensagem dita de espírito superior, não faz uma análise crítica, porque uma análise crítica é uma análise científica, gente. Não faz uma análise dessa e sai compartilhando uma tremenda de uma besteira. Análise crítica é uma análise científica. Então, a gente tem que analisar. E a gente tem que observar, conhecer, aprender com eles como as coisas devem acontecer. Para que a gente possa, né, valorizar toda essa obra maravilhosa. Tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá tudo certinho? Então, vamos dar uma paradinha aí de 5 minutinhos. Depois a gente volta com Memórias de um Suicida, que é outro trabalho maravilhoso da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, né? Que trabalho! Gente, a gente só está falando de gente hoje que fez trabalho hercúleo, né? Paulo, Kardec e agora Dona Ivone. Gente, o trabalho da Dona Ivone também, não é? Só fera. Trabalho maravilhoso. Anos e anos debruçada sobre um trabalho de pesquisa, de estudos, que ela nunca relevou, ela nunca deixou de lado. Percebe esse trabalho, maravilhoso. Então, vamos dar uma paradinha aí, quando for 7 horas nós retornamos. Para aqueles que não vão estar conosco, uma boa noite, tá bom? Boa noite, Rose, um beijo.